Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 14 de junho, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38 e capítulo 10, versículos de 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas poucos são os operários. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Convocados os seus 12 discípulos, deu Jesus a eles poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e curarem todas as doenças e todas as enfermidades. O nome dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. A este 12 Jesus enviou, depois de ter dado as instruções seguintes: não vades para entre os gentios, nem nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização e que nesse domingo possamos viver a grande experiência do amor de Deus. Que possamos aproveitar bem esse dia para tudo aquilo de maravilhoso que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Quero te fazer um pedido: abençoe a minha missão, deixando o seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe nos comentários seus pedidos de oração e me ajude a evangelizar. Compartilhe essa pregação com o maior número de pessoas que você puder. Quando nós meditamos o Evangelho de hoje, a palavra que fica muito ao meu coração é esse ato de Jesus de ter compaixão, de se compadecer das pessoas. Irmãos, esse ato de amor do Senhor nos ensina muito, porque compadecer do outro não é somente ter dó. Compadecer do outro é se colocar no lugar dele, sentir a dor do outro e, por esse amor, ser levado a ajudar. Quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, nós conseguimos enxergar de verdade o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está enfrentando. E é isso o que Jesus fazia, e é isso o que ele ensinava. Quando Jesus vê aquela grande multidão, o Evangelho diz que ele se compadece, porque eles estavam fatigados, abatidos, como ovelha sem pastor. Jesus se coloca no lugar daquelas pessoas, olhando que haviam fariseus, mestres da lei, mas que não estavam cuidando,
que não estavam amparando aquelas pessoas e dando para aquelas pessoas o que elas de verdade precisavam. Aquelas pessoas iam ao encontro de Jesus justamente porque eles estavam perdidos, como ovelhas sem pastor. E o interessante de Jesus que ele nos ensina com seus exemplos é não julgar, não condenar, mas se colocar no lugar do outro. Sabe, gente, e no mundo que nós estamos vivendo, isso está faltando muito. A começar dentro da nossa casa. Porque nós condenamos, criticamos, mas será que nós temos agido assim? Nós temos nos compadecido do outro? Será que eu tenho me colocado no lugar do outro? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou sentir o que a pessoa sente. E aí eu vou passar a olhar aquela pessoa com um olhar diferente. E Jesus se compadecia porque via que as pessoas estavam perdidas mesmo. Como a ovelha quando está sem o seu pastor. É assim que a história nos ensina. A ovelha quando está longe do seu pastor, ela se sente totalmente insegura, indefesa, desprotegida. E Jesus via que aquelas multidões estavam assim. Então ele se compadece. Ele se coloca no lugar. E ele vai então fazer esse papel. Ele vai se colocar como esse bom pastor. E se nós queremos entender o outro, nós precisamos usar de compaixão. E como eu falei no início, a compaixão não é simplesmente ter dó, mas a compaixão ela nos leva a sentir a dor do outro e automaticamente nós vamos sentindo a dor, nós vamos procurar achar uma solução, uma maneira de ajudar, uma maneira de abençoar. E isso Jesus faz comigo e com você. Ele deseja que nós possamos fazer também com o nosso próximo. Como nós temos meditado esses dias, para jogar pedra, para condenar, o mundo já faz isso. Mas e nós cristãos que carregamos esse título de cristãos e nós que professamos a fé? Qual deve ser a nossa atitude? E é isso que Jesus ensina. Compadecer, ter misericórdia, se colocar no lugar do outro. E assim nós vamos sentir o que o outro sente e a nossa visão em relação a essa pessoa não vai ser simplesmente de dó, mas vai ser uma relação, uma atitude de como eu posso ajudar essa pessoa a sair dessa situação. E é interessante que Jesus, quando diz que eles estavam como ovelhas sem pastor, Jesus mostrava claramente que aqueles que naquela época eram constituídos em autoridade não estavam cumprindo o papel de cuidar, de pastorear e de ajudar o povo de Deus. Então, antes de Jesus enviar os discípulos, ele vai mostrar essa grande lição e vai dizer: a messe é grande, mas são poucos os operários. E esse pedido de Jesus aos discípulos é um pedido para nós hoje também. Mas não somente para nós pedirmos operários, mas principalmente, preste muita atenção nisso, o Senhor quer que nós nos coloquemos como esses operários. A messe é grande. E eu gosto muito de refletir sobre essa passagem, meus irmãos, justamente porque eu já partilhei isso outras vezes. Quando nós olhamos o mundo, as pessoas ao nosso redor, às vezes a gente pensa assim: todos já conhecem Jesus.
Todos já sabem quem é Jesus. Não existe ninguém que não sabe quem é Jesus. E nesse sentido de saber, de ouvir falar, eu creio que sim, não todos, mas a maioria. Mas existe uma grande diferença entre ouvir falar e conhecer. E a nossa missão de operários, de missionários, é fazer com que as pessoas possam conhecer Jesus. Muito mais do que ouvir falar do Jesus da história, das passagens da Bíblia, mas é despertar no coração das pessoas esse desejo de conhecer Jesus, de ter o encontro pessoal com Ele. Porque é a partir dessa experiência individual, desse encontro pessoal com Jesus, é que cada um vai sentir no seu coração esse desejo de mudança, de vida nova. Então a messe é grande e poucos são os operários. E existe uma messe, um campo de missão muito grande. Não longe, mas perto de nós. Na nossa casa, nos ambientes que nós vivemos, o Senhor nos chama para evangelizar. O Senhor nos chama para testemunhar e despertar no coração das pessoas esse desejo. Não somente de ouvir falar de Jesus, mas de conhecê-lo, de ter esse encontro pessoal com Deus, de viver essa experiência, eu e Jesus, você e Jesus. A experiência que os discípulos viveram, a experiência que Maria Madalena viveu, a experiência que os santos, os mártires viveram. E nós somos chamados a viver e despertar isso nas pessoas. Porque a lembrança que nós precisamos ter do Senhor não é uma lembrança do passado. Não é ler o Evangelho e até ficar comovido e achar que tudo que Jesus fez, Ele fez só naquele tempo. Não. Porque olha bem, quando Jesus envia os discípulos, olha o que o Evangelho vai fazer e vai falar. Ele chama os 12, separa os 12 para serem os discípulos, os apóstolos, aqueles que iriam caminhar mais perto dele, e vai dizer assim: depois de ter dado as instruções, Jesus os envia e dá a eles poder sobre os espíritos imundos, poder para curar as enfermidades e autoridade para evangelizar. Então, essa experiência dos discípulos, ela é também para nós. Jesus envia os discípulos, mas não os envia de qualquer maneira. Jesus vai instruí-los, prepará-los e vai dar para eles a missão. E junto dessa missão, vai dar para eles o poder e a autoridade para realizar grandes coisas em seu nome. E é por isso que todos nós somos chamados, não só esses 12 discípulos, eles representam toda a igreja. Então eu e você temos hoje essa missão, a missão de evangelizar, a missão de fazer o nome de Jesus ser amado, adorado. E junto com essa missão, Ele nos dá poder e autoridade para fazer tudo, não em nosso nome, mas para fazer e realizar em nome de Jesus. Hoje, gente, nós podemos ter certeza, existem muitas pessoas, que às vezes cantam as canções do Senhor, que até podem ir à igreja, mas muitos que ainda não conhecem Jesus de verdade. Eu citei uns dias atrás o exemplo
da missa que a gente estava cantando, e o padre celebrando, ele dizia, Padre Adilson, e ele dizia assim, muitos que estão aqui por medo de ir para o inferno. E é uma palavra muito forte, mas é verdade. Muitas pessoas ainda não estão na igreja porque amam o Senhor, porque descobriram a beleza desse amor. Assim como no tempo de Jesus, muitos judeus que falavam que cumpriam os mandamentos, mas não por amor, e sim com medo do castigo. Então, nós precisamos entender isso para a nossa vida e também levar para a vida dos outros. O caminho do Senhor é um caminho de amor, um caminho que é na cruz, no sofrimento, mas que passa pelo amor, o amor que vem de Deus. Então, quando Jesus vê aquelas pessoas, ele é tomado de compaixão. Então ele separa os 12 e vai enviá-los em missão. E Jesus continua se compadecendo das pessoas. E hoje somos nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a missão da igreja, ela não para, gente. Só vai parar quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Enquanto ele não volta, esse envio dos discípulos, quando ele enviou 12, depois quando ele vai enviar os 72, esse envio é para cada um de nós. É para mim, é para você. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de ser instrumento de Deus, de nos colocar a serviço do Senhor, para que cada dia mais e mais pessoas possam entender que é pelo amor, não pelo medo do inferno, mas pela alegria do céu. Não querendo algo em troca, mas sabendo que Ele já deu a vida por nós e agora nós somos chamados a amá-lo, a viver com Ele. Então, meus irmãos, que a liturgia de hoje possa ser resposta de Deus na nossa vida e que essa palavra possa produzir frutos de conversão na vida de muitos de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesse domingo, eu quero te agradecer em primeiro lugar, porque o Senhor é um Deus compassivo, um Deus que se compadece de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se coloca no nosso lugar, porque o Senhor sente a nossa dor, porque o Senhor nos ama e é esse bom pastor que cuida das suas ovelhas. Hoje, Senhor, diante dessa missão que o Senhor concedeu aos discípulos, que muitos sejam tocados hoje para entender que nós somos os discípulos de hoje e que essa missão do Senhor continua. Espírito Santo, nos fortalece, nos encoraja, nos faz, Espírito Santo, perder o medo, toda a timidez, tudo aquilo que nos impede de testemunhar, de proclamar o nome do Senhor onde nós estivermos, de testemunhar as maravilhas do Senhor. Que tudo o Senhor possa estar curando e nos libertando, para que sejamos testemunhas e no nome de Jesus possamos proclamar na vida dos outros a cura, a libertação, a conversão e despertar no coração de cada um esse desejo sincero de ter um encontro pessoal com Jesus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus,
que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abençoado domingo e até amanhã, se o Senhor nos permitir.